Retomando então o nosso estudo do livro Plantão de Respostas, transcrição de algumas das questões apresentadas no Pinga Fogo do dia 23 de dezembro de 1971, o Chico respondendo ali a diversas questões apresentadas pela bancada ali de entrevistadores, provocadores, né? Sendo assessorado por Emmanuel e por toda a espiritualidade amiga que o acompanhava naquele momento e que hoje temos oportunidade também de aprender um pouco mais com tudo aquilo que foi apresentado para nós. Bom, nós vimos no nosso estudo anterior, então, comportamento das pessoas, a ideia de intromissão ou omissão, interferir no livre-arbítrio das pessoas. Tivemos aqui também condições do planeta, duas questões que falavam sobre o fim dos tempos, a transformação do nosso planeta, de planeta de provas e expiações para planeta de regenerações, de regeneração, né? Então, o Chico respondendo aqui sobre a espiritualização da humanidade, a superação das dores, a construção de uma nova sociedade. E depois aqui aquele trecho, né, que chamou a nossa atenção, que Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Então, cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão. Então, a gente até comentou aqui, trazendo ali algumas opiniões, né, se era um tempo muito curto para a gente chegar até lá, se era um tempo viável, né, mas certamente a gente percebe que essa mudança irá acontecer no seu devido tempo e que Deus tem trazido para nós mecanismos de despertamento de consciência, de impulsionamento para essas mudanças. E nós vivemos aqui hoje como protagonistas desse momento tão importante de transformação do nosso planeta, né, através de todos esses contextos, né, que nós estamos aqui vivendo nessas últimas décadas, com guerras, com conflitos sociais, com pandemias, né, com eventos da natureza. Tudo isso, então, fazendo com que a humanidade vá se sensibilizando, se transformando gradualmente para esse momento tão especial que todos nós aguardamos da sua conclusão, porque sabemos que esse processo já foi iniciado há bastante tempo, né? Bom dia, Marion. Bom dia, Chaconati. Depois nós vimos aqui, então, na pergunta, no tema Condições do Planeta 2, falava sobre a classificação do planeta Terra na hierarquia universal. E aí foi colocado, a gente estava estudando até, né, que falando sobre planeta de provas e expiações, segundo Kardec, que a Terra deixará de ser um mundo de dor, de provas e expiações, para ser um mundo de regeneração. E aí então a gente tinha conversado sobre ler um texto lá do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo que tratava exatamente sobre a classificação dos mundos. Então eu vou pegar aqui rapidamente, acabei fechando aqui sem querer, deixa eu abrir rapidinho de novo. Era aquele capítulo número 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, e nós falávamos aqui sobre o destino da Terra. Deixa eu pegar aqui. Vimos aqui, então, a categoria dos mundos habitados, nós vimos aqui dos mundos intermediários e tudo mais. E faltava aqui para nós, lendo aqui, mundos superiores e inferiores. Deixa eu ver aqui, que nós já lemos uma parte desse trecho. Tá, eu não me lembro exatamente qual foi o tema que nós paramos, me desculpem por isso, mas nós vimos aqui que eu estava usando outro trecho e eu acabei me perdendo um pouco. Mas deixa eu ir direto então aqui a condição, né, do mundo de provas e expiações para mundos regeneradores que nós estávamos trabalhando. Então nós vimos aqui Santo Agostinho trazendo para nós sobre o mundo de provas e expiações, que é o item número 13. Deixa eu pegar aqui rapidinho, é uma página pequena. Depois a gente vai para o mundo dos regenerados para a gente fazer uma comparação. Porque a pergunta que foi colocada aqui para o Chico, né? Qual a classificação do planeta Terra na hierarquia universal?
É verdade que a humanidade se encontra ainda no estágio animal e não hominal? Aí depois aqui o Chico respondeu que... Só um instantinho. Estou aqui brigando com o computador, estamos tentando negociar. O Chico respondeu: planeta de prova e expiação, que é a classificação do nosso planeta. Segundo Allan Kardec, a Terra deixará de ser o mundo de dor, de provas e expiações para ser o mundo de regeneração, de equilíbrio, de felicidade. Encontramos-nos em processo de evolução. E aqui, então, para a gente poder só fazer aqui uma ilustração, né, trazer para nós aqui uma base doutrinária para facilitar o nosso entendimento, nós temos então aqui nesse capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai. Estamos nas instruções dos espíritos, no item número 2, mundos de expiações e de provas. Então vamos ver qual a classificação atual do nosso mundo. Santo Agostinho responde assim: que vos direi que já não conheçais dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitais. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saído das mãos do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou no mundo ingrato para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Não obstante, não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens constituem-se de espíritos apenas saídos da infância e que estão, por assim dizer, educando-se e desenvolvendo-se ao contato de espíritos mais avançados. Vêm a seguir as raças semicivilizadas, formadas por esses mesmos espíritos em progresso. Essas são, de algum modo, as raças indígenas da Terra que se desenvolveram pouco a pouco através de longos períodos seculares, conseguindo algumas atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Nós até discutimos já esse tema também, a respeito das raças indígenas, né, ou das etnias indígenas, falando sobre a classificação dos espíritos que lá reencarnam, e nós vimos que sim, há espíritos ainda nessa condição de infância reencarnando junto a esses grupos, mas nós temos também espíritos já desenvolvidos, muitas vezes até espíritos sábios, espíritos missionários, mas também espíritos já desenvolvidos, mas rebeldes, que reencarnam nesse meio para viver ali todas as privações sociais, né, do distanciamento de centros urbanos, das possibilidades de desenvolver mais o seu intelecto e tudo mais. Da mesma forma que numa sociedade desenvolvida, nós vamos encontrar ainda também espíritos primitivos, que reencarnam com o objetivo de vivenciarem essa experiência. Só que quando falham, nós encontramos então aqueles indivíduos mais embrutecidos, indivíduos ainda que trazem muitos vícios e tudo mais. Né? Então temos ali, né, nos dois ambientes que vão se formando. Mas de um modo geral, quando nós olhamos assim essas comunidades isoladas do planeta, que vivem ainda nesse sistema tribal, nós veremos ali, né, um grupo de espíritos que, né, na sua maioria, são espíritos ainda em desenvolvimento. Os espíritos em expiação, aí estão, se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Foram relegados por algum tempo entre os espíritos mais atrasados, tendo por missão fazê-los avançar, porque trazem uma inteligência desenvolvida e os germes dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se encontram entre as raças mais inteligentes, pois são essas também as que sofrem mais amargamente as misérias da vida, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelos atritos do que as raças primitivas,
cujo senso moral é mais obtuso. Aí a gente vai lembrar, né, dos espíritos que reencarnam. Dos espíritos que reencarnam, né, na condição de exilados, como nós já vimos, né? Tem até no meio espírita, né, a ideia dos exilados de capela, espíritos mais desenvolvidos intelectualmente, mas ainda moralmente com muitas imperfeições. Então eles reencarnam no nosso mundo, por um lado, para que eles próprios possam se desenvolver e, por outro lado, para poder fazer com que a sociedade se desenvolva a partir do conhecimento que eles trazem. Depois, o último item aqui desse artigo, né, ou dessa publicação. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios. Olha só, um dos tipos de mundos expiatórios. Então, quando a gente fala em mundos de expiações e provas, nós temos ali uma diversidade enorme, que nós conhecemos apenas aquelas que dizem respeito às práticas humanas aqui do planeta. Mas nós temos outros mundos de expiações que trazem ali hábitos, formas de existência, que muitas vezes a gente faz uma comparação, achando que tudo que se vive no universo segue ali o mesmo padrão. E, na verdade, nós temos ali uma diversidade de comportamento que varia muito de acordo com o tempo, de acordo com os costumes e tudo mais. Então ele coloca, né? A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios em que as variedades são infinitas, mas tem por caráter comum servirem de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos exilados têm de lutar, ao mesmo tempo, contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, trabalho duramente penoso, que desenvolve a uma só vez as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Então a gente vê que o mundo de provas e expiações servem também não apenas para que espíritos, né, que reencarnam aqui no mesmo mundo, trazendo ali as suas histórias de existências passadas, possam passar por essas expiações, mas em outras condições, espíritos também que chegam de ambientes de mundos mais desenvolvidos e que aqui vivenciam também as suas expiações, que para eles, nesse caso, acaba sendo um choque muito maior, porque eles vêm de um mundo mais evoluído, de um mundo mais desenvolvido, e voltam aqui para o mundo que traz ainda esses comportamentos, muitas vezes primitivos, né, como nós observamos na nossa sociedade. Depois, aqui no final, o item número 3, também aqui das instruções dos espíritos, a gente vai ter uma ideia de Santo Agostinho do que vem a ser esse mundo regenerado, que é exatamente ali a destinação do nosso planeta, que vivencia esse processo de transformação, que, como a gente vê, né, muitas vezes a gente procura ali, né, a gente cria obstáculos para o progresso, mas o progresso por si só, né, ele segue ali o seu destino e trazendo para nós ali situações difíceis, experiências dolorosas para quebrar essa resistência que nós mesmos criamos. Então, até mesmo no Livro dos Espíritos é colocado, né, aqui no item, quando se fala, por exemplo, né, sobre obstáculos à reprodução, que a gente vai falar um pouquinho mais, diz aqui para nós que, né, a marcha da natureza ela é inevitável. Então, por mais que nós criemos resistências, né, a própria natureza cuida de fazer com que nós nos transformemos. Então, mundos regeneradores, ou mundos regenerados, né, como queiramos. Entre essas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas delas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas? Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios, que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário girando no espaço em torno de um centro comum arrasta consigo mundos primitivos, de provas, de regeneração e de felicidade. Já ouvistes falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante no bem e no mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora de si mesma, na posse do seu livre-arbítrio? Aqui o nosso próprio planeta já vivenciou essa condição, né, no nosso passado, quando nós tínhamos ali, né, os primeiros espíritos, né, que vinham para cá
ou que reencarnavam aqui para se desenvolverem, né, no seu instinto, nos seus valores. Depois ele diz ainda, já ouvistes falar de amplas faculdades de que a alma foi dotada para praticar o bem. Mas, ai, existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permite-lhes ir a esses mundos em que de encarnações em encarnações podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os felizes. A alma que se arrepende, neles melhora a paz e o descanso, acabando por se purificar. Sem dúvida, mesmo nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está isenta das paixões desordenadas que vos escravizam. Neles, não há mais o orgulho que emudece o coração, a inveja que tortura e o ódio que os asfixia. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos manifestam a Deus e procuram elevar-se a Ele seguindo as suas leis. Então, nesse trecho, a gente vê aqui que Santo Agostinho, desculpem, traz para nós aqui, então, que é um mundo ainda sujeito às leis que regem a matéria. Então, nós vamos encontrar ainda, né, as dificuldades do trabalho, nós vamos encontrar as imperfeições do nosso corpo, né, surgindo ali doenças, para trazer para nós aquela lapidação final, mas nós encontraremos também a ciência bem desenvolvida, o homem utilizando muito mais a inteligência do que a força, podendo ali tendo a oportunidade de desenvolver os seus valores na vida em comunidade, né? Então nós temos ali, é um mundo como o nosso, mas mais desenvolvido, em que nós temos ali uma equidade maior, as pessoas vivendo sempre no mesmo padrão de existência, porque o que existe de mais importante é a questão do desenvolvimento moral e não material. Hoje nós ainda brigamos, né, pela felicidade material e, portanto, nós encontramos as desigualdades, nós encontramos ali o conflito pela riqueza. Nesse futuro nós teremos a riqueza como um bem comum e cada homem, então, cada espírito se desenvolvendo a partir dos seus valores. Continua ainda, diz assim para nós. Nesses mundos, contudo, ainda não existe a perfeita felicidade, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carnal, e por isso mesmo sujeito às vicissitudes de que só são isentos os seres completamente desmaterializados. Ainda tem provas a sofrer, mas essas não se revestem das pungentes angústias da expiação. Vejam então, provas, mas não mais expiações. Eu não tenho mais débitos com o passado, minha consciência já se encontra em harmonia, mas eu sou ainda um espírito necessitado de estímulos para a evolução moral. Portanto, essas provas de caráter vão surgindo também no nosso programa evolutivo. Mas eu olho para trás e vejo então que já me reconciliei com a minha própria consciência, já me reconciliei com aqueles que caminharam comigo no passado e já me reconciliei com as leis divinas. Mas isso não mostra que eu já sou um espírito evoluído. Eu apenas consegui quitar todos os boletos, né, as pendências que eu trazia. Então ele continua. Comparados à Terra, esses mundos são mais felizes, e muito de vós gostariam de habitá-los, porque representa a calma após a tempestade, a convalescença após a doença cruel. Menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. De novo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que são outras as alegrias prometidas pelo Senhor aos que tornam dignos, quando a morte ceifar novamente os seus corpos, para lhes dar a verdadeira vida. É então que a alma liberta poderá pairar sobre os horizontes, não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações de Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem do seu seio.
E para finalizar o último item, mas nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal ainda não perdeu completamente o seu domínio sobre ele. Não avançar é recuar. E se ele não estiver firme no caminho do bem, pode cair novamente em mundos de expiação, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, durante a noite, na hora do repouso e da prece, essa abóbada azulada, e entre as inumeráveis esferas que brilham sobre as vossas cabeças, procurai as que levam a Deus e pedi que o mundo regenerador vos abrisse o seu seio após a expiação na terra. Então vemos ali que os espíritos falíveis, quando eles então criam situações dolorosas, a expiação volta para o mundo de prova e expiação. Significa que esse espírito mostrou inicialmente um potencial de evolução, mas mostrar o potencial de evolução não significa a evolução em si. E ele pode, então, cair, né, nas tentações diversas que o mundo pode oferecer, e aí então ele volta para poder expiar as suas provas naquele ambiente que para ele, né, será certamente bastante hostil. Então é o que Santo Agostinho traz para nós. Complementando então essa questão trazida pelo Chico, aqui nessa resposta, quando foi perguntado sobre a classificação do planeta Terra na hierarquia universal, então nós já conseguimos aqui compreender, né, exatamente ali qual é a posição da Terra, o estágio de evolução que nós estamos ali alcançando, estamos vivenciando, né? Da mesma forma, os mecanismos que estão nos estimulando para essa transformação e aquilo que nos espera no futuro. Aí então, a gente vai ter que aguardar um pouquinho mais, né? Por isso que quando Emmanuel traz para nós aqui, na resposta do Chico, falando que por volta de 2057 haverá esse mundo de regeneração, nós estamos ainda criando tantas expiações, né, para tantos débitos para serem quitados, né, no nosso próximo futuro aqui, nesse futuro mais em nossas próximas existências, né, que quando a gente olha para esse projeto do nosso planeta, a gente vê que sim, é um projeto sem dúvida nenhuma que será implantado, mas não traz para nós com uma visão tão otimista de que seja algo tão recente, principalmente pelo comportamento que nós estamos agora. Muito bem, então nós encerramos aqui essas duas questões que falam, né, sobre as condições do nosso planeta, e a gente vai entrar agora num outro tema chamado controle de natalidade, que foi a questão que o Chico então recebeu. Eu peguei aqui para vocês um material bem interessante que vai nos ajudar a ter uma ideia do controle de natalidade, planejamento familiar, aprofundando um pouco mais essa questão que o Chico apresentou para nós. Então vem a pergunta. Dr. Júlio, aí aqui embaixo no rodapé, aparece para nós, né, que era o médico presente ao programa, que só se identificou pelo nome. Dr. Júlio falou-nos do uso de anticoncepcionais. Qual a posição do Espiritismo quanto à esterilização? Então a gente lembra, né, quando se fala em anticoncepcionais, nós temos dois tipos de métodos anticoncepcionais. Aqueles que são reversíveis e aqueles que são irreversíveis. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas ele coloca qual a posição do Espiritismo quanto à esterilização. Portanto, a esterilização é um dos métodos anticoncepcionais que geralmente são irreversíveis. Né? Ou melhor, são irreversíveis, mas dependendo ali, né, que não são 100% garantido, mas ao mesmo tempo, quando tentam fazer a reversão, também não é garantido que isso aconteça. Mas ele diz assim, então, Chico responde. Então, qual a posição do Espiritismo quanto à esterilização? Tendo firmes nossos valores morais, nosso discernimento determinará o número de filhos que possamos criar com alegria, dentro dos padrões de correção e bons sentimentos. Há clara diferença entre impedir a vinda de almas através do aborto por egoísmo e desejo de sensualidade desequilibrada, e optar por um planejamento consistente que cabe ao casal decidir. A doutrina deixa nossas consciências livres para tal gesto. Então, Chico, aqui na resposta dele, falou sobre
a validade perante os princípios doutrinários, né, do planejamento familiar, do controle de natalidade. Mas ele colocou também aqui, no momento em que um casal, né, ou que uma pessoa opta por não constituir uma família ali com seus descendentes e tudo mais, a grande questão que vem é por que ele decidiu isso? Qual exatamente ali o seu propósito? É apenas por egoísmo e esse desejo de sensualidade desequilibrada? Claro que para nós, aqui, né, convivendo na sociedade, nós não temos qualquer condições de avaliar, né, o propósito íntimo de cada pessoa. Nós vemos ali, por exemplo, um casal que não tem filhos, e a gente vai tentar fazer o julgamento, né, que eles são egoístas, que eles poderiam aproveitar a vida de um modo mais valoroso, né, dando oportunidade para que espíritos reencarnassem e tudo mais. Mas a pergunta é, né, qual foi exatamente ali o motivo que eles têm? Qual exatamente era o seu propósito existencial? Então acaba ficando bastante problemático quando nós entramos nesse campo do julgamento, tentando ali, né, especular sobre as motivações íntimas de cada um. E claramente, né, o fato de alguém ter filhos não quer dizer que ele terá a consciência tranquila, e o fato de alguém não desejar ter filhos também não significa que ele será condenado por isso. Então cada um ali tem o seu propósito, cada um tem a sua motivação. Mas vamos entender um pouquinho a respeito desses métodos anticoncepcionais que eu comentei com vocês. Eu separei aqui para nós um texto bem interessante do site suavida.com.br, falando sobre métodos contraceptivos, mas especialmente aqui falando sobre a esterilização, para chamar aqui a nossa atenção. Então ele é considerado um método permanente, né? Essa aqui é uma das seções dos métodos contraceptivos. A esterilização é um processo de tirar, de forma definitiva, a capacidade de reprodução do corpo por meio de cirurgia ou método minimamente invasivo. Caminho sem volta. A esterilização é definitiva. Parece uma solução meio drástica, tudo ou nada. Mas, como já dissemos, para cada pessoa há um método contraceptivo. Trata-se de um método contraceptivo definitivo, adequado para pessoas que têm certeza de que nunca vão querer ou não querem mais ter filhos. A esterilização é possível tanto para mulheres como para homens, e há vários tipos de procedimentos, sendo que todos levam ao mesmo resultado: nada de bebês e nada de voltar atrás. Lembrando sempre que nenhum método é 100% eficaz, nem mesmo os cirúrgicos. Antes de se decidir pela esterilização, você deve se aconselhar com alguém ou conversar com o seu ginecologista. Existem outras formas de métodos contraceptivos de longa duração que são igualmente eficazes, mas reversíveis. Depois aqui o texto vai desenvolvendo para nós, né, os métodos contraceptivos definitivos. Essa esterilização nas mulheres, depois mostra para nós aqui nos homens, traz para nós aqui, né, algumas demonstrações sobre esses recursos. Vantagens e desvantagens. Dura para sempre, bastante eficaz, não interrompe o sexo, não é afetada por outras medicações, adequada para todas as pessoas que nunca vão querer ou não querem mais ter filhos e desejam uma opção anticoncepcional definitiva e livre de hormônios. Desvantagens agora. Da mesma forma, dura para sempre, pode causar dor, sangramento, infecção e outras complicações pós-cirúrgicas. Raramente pode haver falhas em que as trompas de falópio voltam a abrir ou o bloqueio é incompleto. A esterilização é, às vezes, reversível, apesar de o procedimento ser complicado e raramente dar certo. Requer assistência de um profissional da área de saúde, não protege contra infecção por HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Depois ele traz para nós aqui algumas questões interessantes, né, para quem tem interesse, e aqui fala para nós também sobre opções, essas opções que não são necessariamente cirúrgicas, né? Então mostra para nós, por exemplo, de métodos anticontraceptivos ou contraceptivos, né? Então tem o DIU hormonal,
camisinha feminina, adesivo anticoncepcional, anel vaginal, implante contraceptivo, infecção anticoncepcional, DIU de cobre, camisinha feminina, diafragma, percepção da fertilidade, né, que é a famosa tabelinha, né, capuz cervical, esponja, espermicidas, coito interrompido, esterilização, contraceptivos de emergência e pílula. E daí depois, então, são esses métodos que não são definitivos, que é mostrado para nós, né? O interessante é que a gente percebe que de todas essas opções, nós vemos uma evolução da ciência para fazer com que a sociedade tenha ali, né, a possibilidade de controle de natalidade. Alguns desses temas são polêmicos não apenas pela forma de ação. Alguns desses temas são polêmicos também quando eles acabam se tornando parte de um projeto, por exemplo, da própria sociedade. É o caso, né, que eles chamam, né, de castração obrigatória, né, já foi veiculado em debates e tudo mais em alguns países, e até mesmo aqui no Brasil, falando, por exemplo, sobre você esterilizar famílias de classe baixa, você esterilizar, por exemplo, estupradores. Enfim, né, cada um ali tem a sua ideia, cada um tem a sua justificativa. E o interessante é que a gente percebe, como eu já comentei com vocês várias vezes, que a doutrina espírita é capaz de entrar em qualquer tipo de debate para fazer uma análise doutrinária dessas questões. E essa parte de controle de natalidade, e da mesma forma vimos aqui sobre a esterilização, nós podemos e devemos, nesse caso, né, avaliar todas as situações em que isso acaba comprometendo a existência de um espírito, a trajetória de um espírito, pela forma como foram aplicadas essas medidas. No caso, por exemplo, de métodos contraceptivos desses que são reversíveis. Muitas vezes uma pessoa faz o uso desses métodos para poder aproveitar exatamente a liberdade, né, da vivência da sua sexualidade, né, sem qualquer tipo de comprometimento no sentido de gravidez ou mesmo de proteção contra doenças. Mas isso não significa que essa pessoa não se comprometa pelo seu comportamento, que muitas vezes acaba gerando para ele, né, num futuro, uma situação extremamente problemática no convívio com outras pessoas, no convívio com a sociedade. Nós temos também aqui algo que entrou em debate, bom dia, mami, que entrou em debate na nossa sociedade há um tempo atrás, a respeito dos contraceptivos de emergência, que é a chamada, né, pílula do dia seguinte. Então, pelo fato de não terem ainda, né, a devida informação, ficava naquela ideia, né, mas esse método é abortivo ou não é abortivo? E aí muitas salas de estudos, muitos artigos foram escritos, debates em grupos de estudos nas casas espíritas mesmos, falando sobre isso, mas sem a devida informação. Alguém dizendo, olha, aconteceu que numa relação a mulher acabou optando pela pílula do dia seguinte, com o apoio do companheiro, ou sem o apoio dele, e isso foi gravíssimo por isso e por aquilo. Então a gente vê que nessa vivência da nossa sexualidade, analisando ali, né, os prós e contras em termos de comportamento, em termos de valores, em termos de consequências biológicas, no caso de uma gravidez, no caso de um aborto. Nós tivemos no livro Juventude Interrompida, que nós estudamos lá na então Sala Espiritismo Net Jovem, fazíamos ali, né, eu, Flávio, a Miriam, trabalhando com essa obra que é fantástica, né, recomendo para vocês, para quem tiver interesse, Juventude Interrompida. É um livro que traz ali diversos casos de jovens que desencarnaram, na sua grande maioria, por um comportamento que tiveram e interromperam suas existências. Nós tivemos o caso, por exemplo, de uma jovem que logo no começo, né, ela praticou aborto porque acabou engravidando no seu relacionamento com o namorado e tudo mais, e como consequência do aborto ela desencarnou. E não estava programado para ela não apenas a gravidez, mas o retorno ao plano espiritual de uma forma precoce. E isso gerou para ela um drama de consciência muito grande, que ela mesma conta a sua história no plano espiritual quando retornou. Se deparando ali, né, com aqueles que ajudaram no projeto reencarnatório, se deparando com o próprio filho que estava programado para reencarnar, ele acabou sendo abortado. E nesse caso nós podemos encontrar pessoas
que optam pela cirurgia, né, pelo método definitivo, pela esterilização, não apenas por uma questão de planejamento, mas para desfrutar os prazeres da vida. E aí, nesses casos, pode acontecer, como em qualquer cirurgia, que é uma cirurgia, qualquer cirurgia é uma cirurgia de risco, né? É um ato de risco, isso pode levar a outras consequências. Não que a pessoa, voltando ao plano espiritual, vai trazer para ela algum tipo de problema. O problema é por que ela fez aquilo e se aquilo fazia parte da sua programação. Aí aqui, só para a gente poder esclarecer, então, a questão dos métodos dos contraceptivos de emergência, que é essa pílula do dia seguinte, eu separei aqui do Ministério da Saúde um artigo que tem uma questão que fala exatamente sobre isso para a gente poder esclarecer. A anticoncepção de emergência pode atuar como método abortivo? Isso aqui é um encarte, né, publicado para esclarecimento de profissionais, de pessoas e tudo mais, a respeito desse método específico. Aí ele fala ali numa linguagem mais técnica, trazendo ali, né, os medicamentos, as doses e tudo mais, mas para nós aqui, né, a parte mais importante é exatamente essa que gerou essa polêmica, né, no passado e continua gerando hoje. Né? A pílula do dia seguinte, ela é o método abortivo? Então a resposta aqui dada por profissionais do Ministério da Saúde. Não existe nenhuma sustentação científica para afirmar que a anticoncepção de emergência seja método que resulte em aborto, nem mesmo em percentual pequeno dos casos. As pesquisas asseguram que os mecanismos de ação da anticoncepção de emergência evitam ou retardam a ovulação ou impedem a migração dos espermatozoides. Não há encontro entre os gametas masculino e feminino e, portanto, não ocorre a fecundação. Aí depois aqui ele traz detalhes mais técnicos para falar para nós, né, de qual exatamente seria o efeito disso tudo. Né? Por exemplo, né, a diminuição progressiva da efetividade, conforme transcorre, né, o tempo a partir da relação sexual, e a incapacidade de produzir sangramento imediato ou em caso de gravidez, são demonstrações simples, mas evidentes, de que a anticoncepção de emergência é capaz de evitar a gravidez, nunca interrompê-la. Então aqui, né, uma informação técnica do texto de uma apostila do Ministério da Saúde, Anticoncepção de Emergência, Perguntas e Respostas para Profissionais de Saúde, aqui falando, né, série Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, um dos cadernos desse programa do Ministério. Né? Então, essa é uma questão interessante para nós, porque o Chico aqui, ele fala para nós a respeito, né, a resposta é dada a respeito do uso de anticoncepcionais, de que forma que a doutrina observa isso, e a respeito da esterilização. Aí a gente vai tratar, então, aqui agora, da questão do planejamento familiar. Um artigo que foi publicado lá no nosso site do espiritismo.net, o artigo intitulado, só um instantinho, Planejamento Familiar e Espiritismo. E eu peguei aqui algumas citações de livros, né, e de espíritos também falando sobre esse tema. Então, a questão proposta é: quais as possíveis consequências negativas do ponto de vista espiritual para o uso de diferentes métodos contraceptivos? Aí a gente tem aqui inicialmente, né? Primeira, posição do Livro dos Espíritos. Aí nós vamos encontrar lá na Lei de Reprodução, no capítulo número 4 das Leis Morais, né, no livro 3º, que diz assim para nós: tudo que entrava à marcha da natureza é contrário à lei natural. O homem pode regular a reprodução dos demais seres vivos segundo suas necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. A ação inteligente do homem é um contrapeso posto por Deus entre as forças da natureza para restabelecer-lhes o equilíbrio, para o que concorrem também os animais, pois o instinto de conservação que lhes foi dado faz com que, ao proverem a própria conservação, detenham o desenvolvimento excessivo e às vezes perigoso das espécies animais e vegetais de que se nutrem. Os usos que têm por fim deter a reprodução com vistas à satisfação da sensualidade provam a predominância do corpo sobre a alma, e quanto o homem está imerso
na matéria. Essa é a resposta, nesse trechinho final, da resposta da questão 694 do Livro dos Espíritos. Mostram que sim, é possível fazer esse entrave com os fins de equilíbrio, com os fins de tornar a vida compatível, né, com as necessidades do homem, necessidades reais, mas ao mesmo tempo ela se torna desequilibrada quando busca a satisfação. E, portanto, isso traz um compromisso, traz ali uma complicação. Nós tivemos aqui também a resposta do Chico. Aqui ele coloca no livro Chico Xavier em Goiânia, na mensagem, na verdade, né? Então ele diz assim: ao sexo devemos o bendito nome de mãe. Devemos ao sexo a formação dos tesouros afetivos do lar. O sexo é, portanto, sagrado em si. E se há algo que possa desprimorar o sexo, isso nasce de nós, não das leis divinas. Ou seja, né, o sexo é parte da nossa natureza. A forma como nós vamos utilizar esse recurso vai trazer para nós consequências positivas ou negativas. Esperemos que o tempo nos faça observar realmente as vantagens dos anticoncepcionais, compreendendo-se, em princípio, porém, que os anticoncepcionais não estarão invadindo a Terra sem finalidade justa. Pessoalmente, acreditamos que o casal tem direito de pedir a Deus inspiração para que não venha a cair em compromissos nos quais eles, os cônjuges, permaneçam frustrados. Aí Richard Simonetti, ele diz para nós, no livro A Constituição Divina, né, eu gosto bastante, né, do Richard Simonetti, né, como ele dizia, a esterilização é um assunto discutível, porquanto trata-se de uma prática antinatural, passível de lesionar o perispírito, com repercussões negativas no psiquismo do indivíduo e reflexos na economia orgânica em existências futuras. Esse tema que ele colocou, nós temos, inclusive, questões que são apresentadas no nosso trabalho de atendimento fraterno, de mulheres que nos procuram falando, olha, eu fiz ali, né, o aborto, eu pratiquei um aborto quando eu acabei de praticar, ou quando eu era jovem e tudo mais. Ou então que eu fiz ali, né, um procedimento de esterilização, e eu queria saber se isso vai trazer para mim, né, uma consequência no meu perispírito, ou vai trazer para mim uma consequência futura. Aí a gente vai lembrar sempre, né, que tudo vai depender da motivação que cada um tem. Porque da mesma forma que o indivíduo sofre um acidente aqui no nosso mundo e ele traz ali algumas sequelas, quando ele volta para o mundo espiritual, essas sequelas acabam sendo ali quase que imperceptíveis ou não trazem nenhum tipo de consequência. Mas, ao mesmo tempo, o indivíduo que não sofre acidente nenhum, por aquele condicionamento mental negativo, volta para o mundo espiritual trazendo deformações perispirituais, pela sua fixação, pela sua ideia em torno daquele tipo de comportamento afetando o seu corpo, né? E ele continua dizendo para nós: com o avanço da humanidade, que favorecerá a predominância da natureza espiritual sobre a natureza animal do homem, o sexo deixará de ser imperiosamente cultivado em paradoxismos de sensualidade. Será plenamente viável, então, o planejamento familiar em bases de controle natural da natalidade, observados os ciclos femininos de fertilidade. Assim, jamais permanecerão inteiramente cerradas as portas de concepção, conscientes os casais de que os filhos que vierem o farão sobre a ação do plano espiritual de acordo com os programas de Deus. A gente viu que essa aqui é a opinião de Richard Simonetti. Né? Não significa que, nesse caso, ele mostra aqui uma ideia um pouco contrária a essa esterilização, porque ele acha que nós devemos evoluir moralmente para utilizar ali o controle natural, enquanto que nós temos outros que dizem para nós que essa esterilização, quando acontece, como nós vimos naquele artigo anterior, que fala para nós que um casal que já tem ali a família constituída e que esse procedimento vai trazer uma segurança familiar para que não haja ali um desequilíbrio financeiro, né, ou mesmo uma dificuldade para o cuidado da família, aí nós vemos ali então que existem justificativas aparentemente éticas para esse tipo de escolha. Agora alguém que diz assim, olha, eu vou fazer essa cirurgia porque não me interessa ter filhos.
Aí, como eu falei anteriormente, a gente não tem como fazer qualquer julgamento nesse sentido, porque cada um sabe as suas motivações. Mas se nós, ou se esse indivíduo se deparar depois com o seu programa reencarnatório e perceber que essa atitude foi uma atitude egoísta, porque ele não quer se comprometer com ninguém, ou ele deseja viver a vida de prazeres sem ter qualquer risco, né, de gravidez, seja o homem ou a mulher, aí então esse indivíduo responderá perante a sua consciência. Então, na posição do Richard Simonetti, ele acha aqui que é discutível, mas a posição dele mostra que ele é contra isso. André Luiz, vamos lá. A gente já vai mudar de tema. A maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos no peito. Ao filtro do amor que vos verte do seio, deve o plano terrestre o devotamento dos círculos inferiores da vida espiritual para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Não surge o berço de vosso coração por acaso. Mantende-vos assim vigilantes e abnegadas, na certeza de que se muitas vezes cipoais e espinheiros são vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. Aqui então, o Espírito da Verdade, página 50. Exemplo de devotamento do umbral e reencontro de dois seres que, apesar de se amarem, ficaram separados mais de 4 séculos. O caso de Teófrastos, Jean Villemin e Henriette, nos bastidores da obsessão. Aqui o trecho também de Manuel Filomeno de Miranda. Então, André Luiz ele destaca para nós aqui bastante a questão da maternidade, mas ele não se posiciona com relação ao controle de natalidade. E nós temos aqui várias passagens, a própria Joana de Ângeles, falando aqui sobre, no livro Após a Tempestade, esse seguinte trecho, vai ser o último que a gente vai ler sobre esse tema. O homem pode e deve programar a família que deseja e lhe convém ter. Número de filhos e período propício para a maternidade. Mas nunca se eximirá dos imperiosos resgates a que faz jus, tendo em vista o seu próprio passado. Entre abortar e usar o anticoncepcional, melhor este último. Os filhos, porém, não são realizações fortuitas. Procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros genitores, de modo a edificarem a família de que necessitam para a própria evolução. É lícito aos casais adiar a recepção de filhos que lhes são vinculados, impossibilitando mesmo que se reencarnem por seu intermédio. Irrisão, porém, porquanto as soberanas leis da vida dispõem de meios para fazer que aqueles rejeitados venham por outros processos à porta de seus devedores ou credores em circunstâncias talvez muito dolorosas, complicadas pela irresponsabilidade desses cônjuges que hajam com leviandade em flagrante desconsideração aos códigos divinos. Quando um filho enriquece o lar, traz com ele os valores indispensáveis à própria evolução, intrínseca e extrinsecamente. A cautela de que se utilizam alguns pais, aguardando comodidade financeira para pensar na progenitura, nem sempre é válida, graças às próprias vicissitudes que conduzem uns à ruína econômica e outros à abastança por meios imprevisíveis. O uso dos anticonceptivos, mesmo quando considerado legal e higiênico, necessita possuir um caráter moral, a fim de se evitarem danos de variada consequência ética. Antes de deliberar quanto à utilização deste ou daquele recurso,
anticonceptivo, no falso pressuposto de diminuir a densidade de habitantes no mundo, recorre ao Evangelho. Ora e medita, porque Deus a tudo provê. Então, aqui nessas várias citações que nós tivemos aqui, nós vimos que em todos os casos, né, bom dia, Sandra, em todos os casos, não basta apenas fazer uma escolha, né, em termos de qual é mais cômodo, qual é o melhor, porque como Joana coloca, muitas vezes os indivíduos, né, utilizando a vida de um modo desequilibrado e, portanto, não conseguindo ali ter a sua estabilidade, justifica essa instabilidade para poder não ter ali os seus filhos. E, nesse caso, a programação reencarnatória fica em segundo plano. Mas é um tema muito difícil para nós, porque da mesma forma que nós entendemos que uma família já constituída tem ali essa liberdade de não dar sequência na sua procriação, vamos dizer assim, né, no seu crescimento, né, a questão é, né, será que eles estão fazendo certo ou errado? Então o que Joana coloca para nós é, né, tudo que for tomado como decisão, pense sempre no bem, pense sempre naquilo que o Evangelho ensina, para que a gente possa superar o egoísmo, para que a gente possa superar as nossas viciações, porque mesmo que nós muitas vezes erremos numa decisão que nós vamos tomar, que esse erro seja por falta de conhecimento e não pela presença, né, pelo império do egoísmo nas nossas decisões. Então, como o Chico coloca para nós aqui, para nós fecharmos esse tema, ele responde, tendo firmes nossos valores morais, o nosso discernimento determinará o número de filhos que possamos criar com alegria, dentro dos padrões de correção e bons sentimentos. Então, para que a gente possa tomar uma decisão, né, com relação ao uso de contraceptivos, a questão da esterilização, nós precisamos ter ali, né, os nossos valores bem desenvolvidos. A família precisa estar sustentada por esses melhores princípios. Então, antes errar por ignorância do que errar pela predominância ainda, né, do nosso apego à nossa realidade material. E aí, então, também coloca Chico aqui no final, na segunda resposta, né, entre você impedir o nascimento e você praticar um aborto, é melhor você impedir, porque o aborto acaba sendo depois aqui um complicador para si próprio, para ali todos os envolvidos e para aquele que desencarnou também. Então, optar por um planejamento consciente que cabe ao casal decidir. Aí, então, é o livre-arbítrio de cada um. E nesse caso, nós vamos encontrar, né, o peso do livre-arbítrio, não apenas o livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é a sua liberdade de decidir. Mas aí, nesse caso, a sua liberdade de decidir foi baseada em que princípios? Você escolheu isso como? Você decidiu isso por quê? Para você curtir a vida, para você aproveitar, porque você não gosta, porque você não quer? Ou porque você tem consciência sobre a necessidade de você ter esse controle, de você ter ali uma vida equilibrada perante esses princípios mais nobres? Então, eis aí o grande desafio que cada casal tem, né? Então, por isso nós temos a ciência, nós temos ali, nesse caso, encontramos muitas famílias passando por extremas dificuldades, né? E nesse caso, me veio aqui agora, né, uma ideia de lembrarmos também que isso não envolve apenas um indivíduo. Você se lembra que no início eu comentei que nós temos muitas vezes um programa de governo que procura ali impor à sociedade determinado tipo de comportamento? É o que nós vemos, por exemplo, além daquilo que nós vimos no Brasil, de algumas propostas, né, que nós encontramos ali, vimos ali como absolutamente incabíveis, nós vemos, por exemplo, na China, que durante muito tempo ali viu o aborto como uma medida absolutamente natural. Comentei com vocês já sobre um documentário chamado O Quarto da Morte, que eram ali as tantas e tantas meninas que eram abandonadas pelo fato da família privilegiar, né, daquela sociedade, dentro dos seus padrões morais, privilegiar os homens, principalmente nas comunidades que eram ali, né, mais afastadas dos grandes centros urbanos. Então, entre você morar numa pequena terra em que você é um pequeno agricultor, em que a sua sustentação depende do trabalho familiar, seja ali artesanal, seja ali na agricultura, e aí você tem entre um homem e uma mulher.
as sociedades ali, as famílias, optavam, de um modo geral, por uma questão cultural, e isso a gente vai entrar na próxima questão aqui, para fazer já o link com essa ideia, vai entrar então nessa questão cultural de optar pelos homens. Primeiro porque os homens são mais fortes, portanto mais produtivos. E segundo, num eventual casamento, é a mulher que vem morar com o homem. Então a família que tem uma mulher perde mais um membro. E isso traz para nós, analisando o comportamento do nosso mundo com relação a planejamento familiar, métodos contraceptivos, a vivência da sexualidade, quantas e quantas complicações acabam surgindo nesse sentido. Andréa colocou, né, hoje podemos contar com o apoio de muitas casas espíritas, com projetos para mulheres evitarem o aborto. Então nós temos vários casos, né, Andréa? Tanto programas governamentais para auxílio no controle de natalidade. Então mulheres, por exemplo, que vão a postos de saúde e são orientadas por assistentes sociais, por ginecologistas e obstetras, né, urologistas, né, que trazem ali um esclarecimento, apresentam quais são esses métodos, oferecem gratuitamente, né, para que as famílias possam fazer uso desses métodos para evitar essa falta de planejamento. Nós encontramos, por exemplo, né, uma questão de geografia humana. Você percebe isso, né, que em lugares que você tem ali um menor desenvolvimento socioeconômico, você tem ali uma maior quantidade de pessoas vivendo. Então, o nosso Nordeste do Brasil, infelizmente, acaba entrando nessa estatística, famílias com muitos filhos e poucos recursos. Enquanto no sul do Brasil, né, que é considerado ali a região de maior escolaridade, de maior padrão econômico, você tem famílias que têm poucos filhos. Você vê os países da Europa, do Sudeste Asiático, países da América do Norte, com famílias com poucos filhos, e você vai para a África e você vê um país populoso, onde uma mulher, por exemplo, tem uma média de 5, 6 filhos, vivendo em lugares completamente ali, sem qualquer estrutura sanitária, estrutura econômica para que possam viver. Então, esses esclarecimentos que a sociedade vai encontrando, vai oferecendo, tanto para métodos contraceptivos, como também para orientação, para evitar a prática do aborto, são ações importantes dos governos, né, das instituições, para auxiliar os homens. Mas aí a gente vai tentando, né, conforme ele, através das provas e expiações, das consequências morais de cada comportamento, a gente vai encontrando a medida e percebendo que enquanto o homem não se moralizar, enquanto o homem não se esclarecer, ele vai vivendo através, né, do erro e do acerto. Ele vai vivendo na prática, então ele age, a consequência vai ser para ele positiva ou negativa. Se for negativa, ele aprende através da dor. Se for positiva, ele aprende através do amor. E assim a gente vai vivendo, até que nós vamos então modificando o nosso modo de pensar e nós colocamos então os ensinamentos do Evangelho como a nossa filosofia de vida. E a partir daí então, em todas as nossas práticas, seja nos nossos relacionamentos afetivos, seja ali na nossa relação comercial, seja na nossa relação familiar, na nossa relação social, tudo vai se modificar. Então há necessidade de nós padronizarmos primeiro as nossas virtudes. Depois nós veremos os efeitos no nosso comportamento. Mas antes nós estamos fazendo o quê? Atuando no comportamento, trabalhando no efeito, sem pensar na causa. Então você corre para poder fazer, nesse caso, né, dentro desse tema, a sociedade corre para poder ajudar no planejamento familiar, corre para evitar o aborto, corre para poder oferecer esses métodos contraceptivos, corre para poder para criar leis, nesse caso de esterilização, de permissão do aborto, como aconteceu recentemente, por exemplo, né, na Argentina, em que nós temos a aprovação de uma lei em que a mulher é dona do seu próprio corpo. Então, atuamos nos efeitos e nos esquecemos da causa. A causa, nesse caso, né, a Angelina colocou no interior do Nordeste, né, 10 ou mais. E desses 10 ou mais, né, Angelina, quantos que desencarnam, quantas crianças desencarnam por causa de doenças básicas, por falta de alimento, por falta de saneamento, por falta de cuidados médicos. Então, famílias ali que muitas vezes têm 10 filhos, 3 filhos chegam na idade adulta. Então, atuamos na causa, aliás, no efeito, e nos esquecemos da causa. Qual é a causa?
A falta de conhecimento, a falta de entendimento da nossa realidade espiritual, a falta de desenvolvimento das nossas virtudes. É aí que entra, então, a presença, não apenas da doutrina espírita, seria muita pretensão nossa dizer que a doutrina espírita é o único recurso utilizado por Deus para moralizar o mundo, mas que vem ali os ensinamentos do Evangelho. Ensinamentos do Evangelho, porque nós temos ali regiões no planeta que não são cristãs, mas nem por isso deixam de ter esses valores trazidos no Evangelho através de uma outra linguagem, através de um outro missionário. Então, primeiro, se nós moralizarmos o mundo, como Chico responde para nós, as consequências serão diferentes. Mas enquanto nós não moralizarmos o mundo, nós vamos então ter que trabalhar e lidar com as consequências, aprovando aborto, aprovando pena de morte, aprovando isso ou aquilo, para poder controlar os problemas da sociedade. Mas qual é a causa dos problemas? O instinto primitivo do homem ainda. Esse é o resultado. Então, para chegarmos, né, fazendo ali uma conexão com o nosso mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não será aprovando leis. Não será simplesmente ali mudando o padrão de comportamento, os costumes de uma sociedade, mas moralizando cada indivíduo. E é essa moralização que vai nos impulsionar para essa necessária promoção espiritual que todos nós desejamos para o nosso mundo e para nós mesmos. Avançando um pouco mais. Próxima questão. Costumes. Bem interessante essa questão aqui. Nós temos, acho que 10 minutos apenas. Não sei se... eu acho que vale a pena a gente deixar essa questão para o nosso próximo encontro. Porque tem aqui uma resposta de 3 parágrafos que Chico colocou, e eu acho que vale a pena a gente conversar com mais calma sobre tudo isso. Mas a pergunta que é feita, só para a gente poder ter aqui deixar aqui instigado para todos nós, né? As crenças e costumes variam muito ao redor do mundo. Coisas que para nós são consideradas negativas, como é o caso de traição conjugal, para indígenas e esquimós são vistas com outros olhos. O mal está na intenção ou na ação? Vamos em frente, vamos lá. Aqui ele colocou, né, no caso de traição, a gente pode colocar na pena de morte, a gente pode colocar no aborto, né, coisa que faz parte desse tema que nós vimos aqui agora, né? Então, países criando leis para controlar a sociedade. Então, enfim, nós temos aqui diversas situações que num país é aceita, no outro não. No caso, por exemplo, né, mulheres que cometem traição num país islâmico, ela é apedrejada. O homem que pratica traição num país islâmico, ele é apenas ali castigado. Leva algumas chibatadas, leva uma repreensão e tudo mais. O que a gente acha de tudo isso? Um absurdo para nós, para eles não. E uma coisa bem banal, recentemente, um país, né, lá do Oriente Médio permitiu que mulheres dirigissem, coisa que foi um escândalo, porque demorou muito tempo para quebrar essa barreira, coisa que para nós aqui no nosso mundo é absolutamente natural. Então por isso nós temos costumes diferentes. Em algumas sociedades, quando uma criança nasce com deficiência, ela acaba sendo assassinada. Para nós é um absurdo, para eles não. Então, antes da gente entrar aqui nas respostas, eu queria trazer para vocês aqui um texto bem bacana que fala a diferença entre moral e ética. É importante a gente ter essa conscientização do que é uma coisa e do que é outra, porque isso está diretamente ligado com o tema que nós vamos aqui desenvolver. Eu estou no site todoestudo.com.br e o título do artigo é Ética e Moral. Embora geralmente estejam próximas no significado, a ética e a moral podem ser termos bastante distintos. Então isso tem muito a ver com essa questão que foi apresentada aqui ao Chico. E depois nós vamos ler a resposta dele naturalmente, mas primeiro nós precisamos entender esse conceito que vai facilitar bastante aqui a nossa reflexão. Ética e moral são palavras com significados frequentemente parecidos e, ao mesmo tempo, podem ser bastante diferentes. De fato, existem muitas definições possíveis desses termos, embora eles quase sempre estejam de algum modo relacionados. Entenda mais sobre esses conceitos a seguir. Ética e moral.
Ética e moral dizem respeito ao modo como os seres humanos conduzem suas ações em sociedade. Geralmente, a moral é normativa, ou seja, é um conjunto de regras de conduta atreladas ao costume ou a uma cultura. Por essa razão, a moralidade não é muito flexível. É como pensar: o que é certo? É certo e pronto. Então aqui nós temos, né, essa definição de moral. Se para nós é imoral que uma mulher seja apedrejada, lá naquela sociedade é moral. Isso faz parte dos costumes que isso seja praticado. Se é imoral que uma mulher não tenha oportunidades no mercado de trabalho, como acontece em muitas sociedades, naquela sociedade isso é absolutamente normal. Então, moral significa um conjunto de normas em que a sociedade, que cada comunidade acaba ali se adaptando dentro desses costumes. Nós temos sociedades, por exemplo, em que você tem a poligamia, que significa uma pessoa envolvida com várias. Para nós, isso é imoral, embora, né, isso seja parte do nosso instinto ainda dentro do campo da sexualidade. Mas para outras sociedades, isso é absolutamente natural. Isso é moral. Importante a gente guardar isso. Antes, porém, nós temos aqui, né, uma mensagem que chega para nós, muito obrigado, que diz assim, né? Obscuro é o pensamento daquela moça, mulher que no seu rumo de colisão com o errado ou não, infeliz sim, pois ela pensou em não ter, mas a vida dentro dela fala mais alto ao seu ouvido mental, e assim acontecem com muitas delas que retiram o ser e depois desarvora no choro, e nessa condição de mãe que foi por algum tempo, ou o tempo que teria de ser, ela retira de dentro de seu corpo a vida que por vezes não queria vir, mas que por situações adversas ela não gostaria de ter essa criança que vinha trazendo expectativas no seu desenvolvimento evolutivo que foi programado, mas que ela não teve a chance de nascer. São processos que o homem não pode entrar no mérito do julgamento, pois essa mãe, não se sabe ainda, terminou a vida daquele ou daquela criança que queria vir para cumprir algo que em sua vida anterior ou não precisava manter nesse dilema mental, a vontade de resistir a tudo isso. Mas as situações reversas ao que precisava cumprir não deu. O direito de aliar o melhor, tendo que se desfazer da sua ligação afetiva, e por vezes o remorso vem à tona, quando por vezes era tudo premeditado sim. Mas como foi colocado antes, a justiça divina, a justiça do alto, é a melhor solução descrita nos caminhos de Deus. Sombrio é o caminho dessas mães que fazem da sua vida a falta da vida de quem queria nascer. Só o tempo reencarnatório dirá a que ambos vieram fazer na sua nova morada. Olha que bacana essa colocação. Muito obrigado pela participação, que coloca para nós o exemplo, né, daquela mulher, daquela família, a gente pode colocar também, né, que opta, daquele casal, por exemplo, ou daquela família, que a gente lembra que muitas vezes é uma decisão da mulher, muitas vezes é uma decisão do homem, muitas vezes é do casal, muitas vezes da família, que acaba depois trazendo, né, essa ideia da prática do aborto. E aqui a parte mais interessante que eu achei aqui foi exatamente isso, né, que nós não devemos entrar no mérito do julgamento, pois nós não sabemos exatamente quais são os compromissos, quais são os medos e motivações que cada pessoa tem dentro dessa circunstância. Mas aqui a gente verá, né, como foi colocado para nós aqui, só o tempo reencarnatório dirá a que ambos vieram fazer na sua nova morada. Muitas vezes a mãe impede, muitas vezes o espírito ele é forçado a reencarnar como filho. Então temos ali um debate de valores, um debate de histórias que nós, do lado de fora, sequer compreendemos. O que nós procuramos fazer aqui, dentro da nossa sociedade, olhando agora com uma visão muito mais virtuosa, é tentar fazer com que aquilo que vem de uma forma natural, dentro de um planejamento, aconteça. No caso, por exemplo, de uma mulher que deseja o aborto. Nós procuramos, então,
evitar que isso aconteça, porque já que o processo está em andamento, ele deve, a princípio, ser concluído. Por isso, então, nós individualmente, nós enquanto sociedade, procuramos ali fazer com que aquele processo chegue à sua conclusão. E aí nós tomamos até medidas, né? Temos ali, por exemplo, né? Você pode ter o seu filho e depois você ceder para adoção. Muito bem, ela teve ali a oportunidade de dar vida àquele ser e depois então ela deu para adoção. Aí já entra numa outra história, numa outra consequência. Então nós que estamos aqui, quando a gente começa a estudar a doutrina, principalmente dentro desses temas que são tão provocativos para nós, porque nos estimulam, né? Fazem inclusive que nós muitas vezes olhemos dentro de nós mesmos, a partir das experiências que nós vivemos, né, nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso círculo social, a gente começa a perceber o quão complexas são essas leis. E aí não basta apenas a gente pegar algumas questões do Livro dos Espíritos e ver ali apenas os temas que são apresentados e ver a resposta dos Espíritos. Há a necessidade de nós aprofundarmos as nossas reflexões olhando para o nosso mundo e fazer valer os conhecimentos e os princípios que nós desenvolvemos. Aí sim a gente vai ter um olhar, entrando agora num outro ponto que nós estávamos lendo aqui nesse artigo, não na questão moral. Uma sociedade que aceita, a partir de plebiscitos, a partir de um comportamento coletivo, o aborto, por exemplo, esse é um costume. Isso é moral dentro daquela sociedade, enquanto que para outros é imoral. Quando nós falamos de ética, aí sim a gente vai pensar sempre no melhor e naquilo que é justo, naquilo que é certo, não naquilo que todo mundo aceita. Enquanto nós não desenvolvermos o nosso sentido ético, a gente vai viver de acordo com os costumes da nossa sociedade. Porque o ético é individual. Eu posso até estar numa sociedade que tem o costume de ter essa ou aquela prática, mas não significa que eu considere isso certo. Mas para também desenvolver esse sentido de certo e errado, a gente tem que ter um padrão. Baseado em que você julga que aquilo é certo e errado? Então, essa ética, ela significa uma filosofia de vida. E nós precisamos dessa referência. A nossa referência é o Evangelho, a nossa referência é a doutrina. Baseados, então, nesses dois princípios, quando eu olho uma sociedade querendo praticar o aborto, como eu avalio tudo isso? Individualmente. Aí eu vou ver então que aquilo é antiético, por uma questão pessoal. E aquilo é imoral a partir daquilo que a nossa sociedade tem. Embora esse debate aconteça. Se nós colocarmos, por exemplo, vamos discutir aqui no Brasil como é que nós vamos lidar com o aborto. Nós teremos debates fervorosos de grupos que são a favor, grupos que são contra. Mas por que você é a favor, por que você é contra? Cada um de nós, então, tendo ali a sua base ética, a partir da filosofia que adota, muitas vezes você adota uma filosofia de vida que é uma filosofia pragmática. Você faz aquilo que é prático para você, não necessariamente aquilo que é certo, errado, justo ou injusto. Então, você ter ali o pragmatismo como filosofia, você acaba muitas vezes incorrendo ali em erros complicados, né, em situações complicadas. Então nós temos que ter ética. Enquanto que a nossa sociedade, a vida em comunidade, tem ali os seus valores morais. Enquanto que para uns alguma coisa é moral, para outros é imoral. Mas individualmente nós temos os nossos princípios. Então a Dídima colocou, né, nossa, quão emaranhado de questões intricadas umas às outras, né? Como é complexo a questão do aborto. Aborto, adoção, relacionamento entre pessoas. Isso só falando dentro desse tema, né? A partir dali nós temos uma longa trajetória. Mas, pessoal, vamos parar por aqui então, deu o nosso horário. Eu li para vocês somente a primeira parte aqui desse artigo, depois eu quero ler aqui um outro trechinho, que é coisa pequena, mas vai trazer para nós aqui alguns exemplos do que é ética, alguns exemplos do que é moral, e depois a gente entra na resposta do Chico. Eu vou até aqui salvar esse artigo agora, porque eu sou mestre em achar coisa legal para a gente estudar. Depois eu esqueço e não lembro onde eu guardei essa mensagem. Então já está aqui salvo. Sim, eu mando para vocês, Andréa. E não tem necessidade da gente ter essa preocupação com o spoiler. O importante é que nós, no nosso próximo encontro a gente tenha já essa ideia pronta,
porque isso vai facilitar bastante o nosso entendimento. Então, meus amigos, nós falamos aqui, né, complementando então, lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né, a questão dos mundos de provas e expiações e mundos regeneradores, para a gente ver a diferença de um e outro, em que estágio nós estamos ainda, de acordo, né, com aquilo que nós estamos observando, né, no comportamento e na condução do nosso mundo hoje. Falamos de controle de natalidade, que nós vimos aqui que é uma situação complicada, né? O aborto pode ser uma situação grave, mas ao mesmo tempo você evitar uma gravidez, você vivenciar ali a sua sexualidade usando esses métodos também traz as suas complicações. Mas aí vai de acordo com a consciência de cada um. E falamos aqui, iniciamos essa parte dos costumes, mas nós vamos voltar a ela porque ela é bem interessante da gente falar. Né? Então, bastante leitura, bastante reflexões, né, para a gente observar, né, de que modo que nós estamos lidando individualmente e coletivamente com cada